O fortalecimento e a efetivação dos direitos humanos no âmbito do Tribunal de Justiça, assim como fomentar a consolidação de um ambiente de trabalho respeitoso e acolhedor à diversidade nos mais variados aspectos. Até porque, há algum tempo já se tem consolidado o dever de o Poder Judiciário ser um espaço de efetivação de direitos fundamentais, ainda mais quando envolve sujeitos vulneráveis. Sobre a necessidade de capacitar os servidores, operadores do direito para atender, por exemplo, a população LGBTQIA+. Também para promover a inclusão no Poder Judiciário, a gente conversa agora com o juiz de direito e especialista em direito civil, Bruno Barros dos Santos, conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Bruno. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, a quem nos escuta, que nos assiste também pelo YouTube. Nós agradecemos, também o convite, porque entendemos que essa pauta, a pauta da diversidade em geral, a pauta dos direitos humanos e especificamente a pauta LGBTQIA+, é uma pauta extremamente sensível, extremamente necessária para a gente estar dialogando, para a gente conversar, esclarecer as pessoas em geral, esclarecer os membros do judiciário, esclarecer os servidores e a comunidade, os advogados, enfim, defensores do Ministério Público, contribuir com o fomento à educação, com o fomento ao conhecimento, para a gente superar o senso comum, sair desse lugar, do que se fala no dia a dia e passar para um nível um pouco de maior conhecimento para aprimorar o debate e o acesso à educação. E a capacitação dos servidores, dos operadores do direito em geral é fundamental, não é? Para esse atendimento à população LGBTQIA+. Poderia compartilhar conosco a sua visão sobre como o Poder Judiciário pode garantir que seus profissionais estejam devidamente preparados para atender a essa comunidade de forma inclusiva e respeitosa? Claro. A pauta do LGBTQIA+, como eu falei, os direitos humanos e da diversidade, ela é um dos troncos, do CNJ, daqui do Tribunal de Justiça da Bahia, e cada magistrado, especificamente eu também, como membro da comunidade LGBTQIA+, entendemos que precisamos, esses conhecimentos, eles vêm para o nosso trabalho dentro dos processos. Então as pessoas buscam a justiça para efetivar direitos, buscar indenizações por danos morais decorrentes de preconceitos, de atos de violação de direitos, e também como servidores, como pessoas, as pessoas em geral que chegam na justiça. Eu mesmo, quando era conciliador anos atrás, uma pessoa transexual, mulher transexual, chegou na minha audiência e não estava com o nome trans na pauta. Você vai fazer o pregão para chamar a pessoa para uma audiência, aí levanta uma mulher, você olha e vê a figura feminina, mas o nome está masculino, que eles chamam hoje o nome morto. E aí, como lidar com isso no dia a dia se a gente não tem essa informação? Vai chamar a pessoa pelo nome masculino, se uma figura feminina levanta e vem para a audiência, ou você já fez o pregão, que foi o que aconteceu comigo, e aí levantou a figura feminina. Eu falei, poxa, agora a gente atingiu, eu não estava no processo, não estava informação. E aí nos cabe essa sensibilidade de perguntar como a senhora gostaria de ser chamada, porque é ela que vai dizer o nome social, é ela que vai nos dizer como ela quer ser tratada, para a gente poder fazer esse atendimento de forma mais humanizada possível. Mas que iniciativas ou políticas poderiam ser implementadas para garantir esse respeito, essa inclusão da diversidade no ambiente do tribunal? Hoje, especificamente, temos esse curso que a gente está promovendo de capacitação em diversidade sexual e de gênero aqui na Bahia. Ele foi aberto para magistrados e servidores e também ao público externo. Então, a gente tem hoje fazendo esse curso membros da Defensoria Pública, servidores, assistentes sociais, psicólogos, membros da comunidade externa mesmo em geral, também vieram para a gente, vieram somar com a gente. Então esse curso, por exemplo, é uma das políticas que o tribunal adota para promover a diversidade. Em paralelo a esse curso, está acontecendo também uma inscrição de um curso do tribunal de combate ao assédio sexual e moral no ambiente do judiciário. Então existe uma preocupação do tribunal também com isso, de promover essa educação e informação. Então o curso que a gente está promovendo, que está acontecendo toda segunda-feira, começou essa segunda e vai até 4 de dezembro, sobre diversidade sexual e de gênero, é uma das políticas do tribunal para que a gente possa superar esses preconceitos, superar o preconceito e a discriminação através da educação. Na sua avaliação, quais são os maiores desafios que o sistema judiciário enfrenta no que diz respeito à efetivação dos direitos fundamentais? Hoje, especificamente, me parece que é esse acesso à informação específica sobre a área. A gente tem muita informação solta, o Google, redes sociais, a gente tem essas informações que saem aleatoriamente. Mas o que efetivamente são esses desafios? Qual a pauta efetivamente? Qual é o direito que precisa ser superado? Agora mesmo no STF está tramitando, vai ser julgada a questão do banheiro público para transexuais. É uma pauta extremamente sensível. Tem teses e entendimentos de pontos diferentes. Então, como vamos superar isso? Então, é preciso saber exatamente a dificuldade da transexualidade, quais os preconceitos, o que vem acontecendo com essa comunidade
comunidade, o que é a transexualidade, para a gente sair desse lugar do comum e entender isso para poder julgar os processos, por exemplo. Então, ter acesso a essas informações sobre a intersexualidade, sobre o que é esse complexo do LGBTQIA+, vamos colocar assim, para podermos julgar esses processos com mais segurança e promover exatamente essa efetividade. Informação é tudo, né? Doutor Bruno, todo mundo enxerga na justiça a possibilidade de reparar injustiças. Exato. Né? E injustiças, por exemplo, em relação aos direitos da comunidade LGBTQIAPN+. E essa ação educativa do tribunal é muito interessante, muito importante. Mas eu lhe pergunto, além dessas atividades de caráter mais educativo mesmo, que outras possibilidades o tribunal cogita, se é que está em cogitação, para lidar com situações de desrespeito a esses direitos de pessoas trans, por exemplo, quando isso é praticado por algum servidor da justiça ou também por magistrados, considerando que é fundamento do direito a coisa da cogência. Quer dizer, se eu tenho uma lei que ela não me sanciona se eu estou descumprindo ela, de alguma maneira eu tenho um certo aval para descumprir, porque eu não vou ser punido caso isso aconteça, né? Então, esse tipo de situação que a gente sabe, infelizmente, ainda acontece no ambiente do Poder Judiciário, o trabalho educativo é importante, mas faltaria alguma coerção para quem descumpre e atropela algum direito na hora do atendimento às pessoas dentro do ambiente do judiciário? Tem. Hoje no tribunal a gente tem a comissão, que eu inclusive sou membro, da Comissão de Diversidade do Tribunal, Enfrentamento ao Preconceito e Promoção da Igualdade. A gente chama a comissão, de forma informal, a Comissão LGBT, que é a mais do Tribunal, a COGEM, ou sigla é a COGEM, que é especificamente para isso. Dentro das pautas da COGEM é esse acolhimento, como acolher essa pessoa que sofreu uma dificuldade dessa no dia a dia no judiciário. Uma pessoa que buscou ser atendida a um servidor LGBT que sofreu um preconceito no seu dia a dia, sofreu um assédio. Então a gente tem essa comissão ela existe desde 2020, final de 2020 para 2021, e ela está formada por diversos membros da magistratura, servidores, Ministério Público e Defensoria Pública, exatamente para ser diversa no acolhimento dessas pessoas. Além da comissão específica LGBT, que é a nossa comissão de promoção da igualdade no tribunal, enfrentamento ao preconceito, existe a comissão de assédio no tribunal também. É uma outra comissão que existe para acolher essas pessoas também e buscar o enfrentamento ao assédio. Além disso, existe a ouvidoria do tribunal, que a pessoa pode ligar e também buscar esse acolhimento, e a corregedoria, que realmente nós das comissões não somos corregedoria, a gente não vai aplicar sanção, a gente vai acolher essa pessoa, entender a situação dela e buscar medidas para superação disso. Medidas educativas, medidas de informação, levantar dados, é essa a função, entre outros, da comissão. A depender do que acontecer, aí a corregedoria vai entrar em ação. A corregedoria é um órgão próprio do tribunal, temos a corregedoria do interior da capital, a corregedoria geral, para apurar. Não é só sancionar, é orientar, entender o que aconteceu, apurar e, a depender da gravidade da situação, realmente aplicar as penalidades que são previstas. Temos atos normativos com penalidades para atos de infração administrativa funcional. Agora, isso nós estamos falando no plano do atendimento. Isso. E quando a gente vai para sentenças, meu caro magistrado? Na sentença a questão já fica um pouco delicada, porque o processo, ele tem as instâncias recursais, que a gente ouviu falar, né? Mas a decisão do juiz, ela é fundamentada de acordo com o entendimento de cada magistrado. Então, um processo, uma situação particular chegou com a violação de um direito. A pessoa busca a justiça, que é isso, o nosso papel é esse, é julgar. É inerente à dinâmica do processo que alguém ganha e alguém perca, em geral. E, geralmente, quem perde vai ficar insatisfeito. E é legítimo que ele se sinta assim e vai buscar o recurso cabível. Às vezes, a pessoa que perde, obviamente, às vezes não fica satisfeita, mas não é que o trabalho do magistrado foi indevido, em geral foi descabido. Existe um entendimento fundado na lei, no entendimento do STF, do STJ, da jurisprudência, e ele decidiu aquela questão, favorável ou não a quem foi pedir. Se essa decisão foi desfavorável, a pessoa com seu advogado, com a Defensoria Pública ou o Ministério Público vai recorrer, vai para o tribunal, vai para o STJ. O cuidado que a gente tem que ter na análise da sentença é não entender essa sentença desfavorável como uma violação do direito em si. Pode acontecer? Pode. Mas é que até tem os textos de determinados acórdãos, tem um pode peso acontecer, enorme, né? Mas a regra geral é que essa sentença, ela é a busca da decisão judicial, é do acolhimento do direito, é da efetivação. A gente tem, na verdade, muitos direitos LGBT, como casamento, a união estável afetiva, adoção, decorrem de decisões judiciais. O judiciário é o âmbito de busca dessa efetivação. A gente hoje tem praticamente pouquíssimas leis que nos acolhem, os LGBTs. O judiciário baiano, especificamente a magistratura baiana, como é que ela está preparada? Tem essa compreensão?
por exemplo, para lidar com a situação de separação de um casal homoafetivo e que tenha filhos, por exemplo, que envolva questões sobre guarda, que envolva questões naturais do direito de família, pensão, etc. A gente já está com o judiciário baiano sintonizado com esses tempos, preparado para lidar com uma ação como essa, sem a carga toda de preconceitos? O judiciário baiano, assim, não posso falar por todo o judiciário baiano, claro, mas nós estamos sim, o Tribunal de Justiça da Bahia é um tribunal de vanguarda, é um tribunal importantíssimo, é o tribunal mais antigo das Américas, e a gente fala Primeira muito, Corte das Américas. Isso. É muito importante falar isso, porque Tribunal nos da valoriza Relação enquanto Bahia, exato. E estamos sim prontos para... As relações familiares são extremamente dinâmicas. É um dos ramos de direito que mais se modifica e vai a galope, porque tudo muda muito rápido nas relações familiares. Estamos sim preparados. Ao mesmo tempo, as cargas de preconceito estão sim inerentes. Somos seres humanos e vivemos numa sociedade, querendo ou não, preconceituosa, com dificuldade de relações raciais também. A gente tem que fazer esse recorte também, não é só de no seu caso, ainda tem essa dupla. Existe um recorte de raça, existe um recorte de classe. Então, a questão econômica entra, a questão capitalista entra, a questão racial, tudo vai bater no liquidificador. Esses preconceitos estão inerentes a todos nós, enquanto membros da sociedade. Mas temos inúmeras decisões belíssimas que quando você lê os acordos, com todo respeito, a gente lê os acordos e você vê que foi efetivado o direito de uma pessoa que não conseguiu no dia a dia. Infelizmente, quando nós entramos, existe talvez uma quebra aí, a filosofia do direito, na dinâmica social. E foi necessário que aquela pessoa nos buscasse para efetivar o direito dela. E quando você lê as decisões, efetivando aquele direito, ela conseguiu ter acesso àquela informação, conseguiu a adoção. Quantas pessoas, aí vou pôr para a questão de gênero, de violência contra a mulher, quantas mulheres, pela Lei Maria da Penha, não conseguiram o seu direito? Fez-se justiça, Ou seja, né? A gente está falando aqui da importância de o Poder Judiciário em geral estar capacitado, seus servidores, seus operadores do direito em geral, para lidar com esse público discriminado historicamente. Há o que comemorar, há conquistas já para serem comemoradas, apesar de ainda um longo chão pela frente. Há o que comemorar. Se a gente olhar há 15 anos atrás, por exemplo, em 2006, quando eu estava na faculdade, em 2007, existiam inúmeras pesquisas que falavam muito sobre direito ao casamento, sobre direito... O caminho da união estável é muito parecido com o caminho da união afetiva, da união estável heterossexual, vamos colocar assim. Sim. Se falava em sociedade de fato, era como se fosse uma sociedade empresarial. Vamos dividir aqui os bens, não é família. Isso era lá há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Quando vem 2011, 2012, a STF reconhece a instituição familiar homoafetiva, reconhece o CNJ, ou por atos normativos, o casamento. Hoje, agora em 2000, salvo engano, 2015, não vou lembrar o ano exatamente, mas o CNJ libera o cadastro, a alteração do nome do registro civil. A gente avançou muito de discussões que há 20 anos atrás aconteciam. Hoje não é uma questão. Existe inúmeras dificuldades de uma pessoa, por exemplo, transexual, chegar a ter acesso ao conhecimento, a ter acesso a condições econômicas para alterar seu nome, para buscar. Mas hoje você tem mutirão do Ministério Público, existe um mutirão da Defensoria Pública, para ir lá e facilitar essa alteração do registro civil. Então, há muito, sim, o que ser comemorado. A questão da adoção, de doação de sangue. Então, muitas questões que há 20 anos atrás eram uma luta na justiça para serem conseguidas, hoje se adota uma criança no procedimento regular. Porque o casal LGBT ou a pessoa LGBT solteira que quer adotar, ele vai seguir o procedimento regular. Que quer doar sangue, o procedimento regular. Que quer casar, que quer constituir um estável, o procedimento regular. Que há 20 anos atrás era uma luta na justiça para você ter acesso a isso. Ter acesso à herança, quantas e quantas pessoas, quando o parceiro que tinha condição econômica maior falecia, perdia direito a tudo. Era retirado desse apartamento, retirado dos bens e ficava na penúria porque a condição financeira era do parceiro. Aí aquela família que às vezes nunca nem deu apoio nenhum, aparecia e tomava tudo. Hoje isso não é mais possível. Então a gente melhorou muito. Existe toda uma trilha ainda a ser conquistada, uma trilha a ser caminhada. Mas eu sou muito esperançoso. Eu acho que a esperança tem que nos mover. Nessa evolução, tem a evolução legislativa, tem um tempo também para as inovações legislativas chegarem para as salas de audiência, não é isso? Exato. A gente bota o dedo na ferida e critica eventualmente o judiciário, o próprio poder judiciário da Bahia, mas é importante a gente reconhecer esses avanços que o senhor falou aqui. Um trabalho que não começou agora, mas é importante lembrar do desembargador Lodivaldo Trindade, ex-presidente, o desembargador Nilson Castelo Branco, está terminando o seu mandato agora, e figuras que eu sei que nessa luta são importantes, como o desembargador Lodivaldo Brito, né, que é sempre uma figura de referência nesse alargamento de horizontes aí, né? Muito bom saber que a justiça está andando. Graças a Deus. Doutor Bruno Barros dos Santos, que é juiz de direito e especialista em direito civil, muito obrigado
pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então. Nós que agradecemos. Bom dia a todos. Agora, 8h48 aqui na Tarde FM.